Tudo bem, então. Pessoal, nessa primeira etapa da aula, eu quero iniciar fazendo uma aula expositiva do que o meu entendimento, né? Tem que falar o meu entendimento porque cada pesquisador possui uma linha de raciocínio e compreensão de como que deve ser desenvolvido um documento científico, um artigo científico, né? Cada profissional, cada acadêmico, cada área, cada ciência, né, tem uma forma de pensar sobre a elaboração desse documento que muitas vezes a gente pode transformar em um capítulo de livro. Nós podemos também trabalhar no formato de artigo para publicação de papers, ou publicação do artigo integral, ou resumo expandido. Enfim, a gente pode trabalhar de diversas formas, né? Então, quando eu falo minha forma de raciocínio, é porque se a gente começar a explorar e a abrir muito, vira inclusive um fórum, né? Vira um fórum de debate sobre as diversas formas que se tem de pensar um artigo científico, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês é a forma como eu penso, que eu tenho trabalhado e que para mim tem dado certo a construção de artigos, né, nessa configuração. A professora Paula também tem uma linha de pensamento muito próxima dessa que eu vou passar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para aqueles que estão entrando, eu vou utilizar essa primeira etapa da aula para nós falarmos sobre artigo científico, né? Vou achar aqui a melhor forma para eu continuar vendo vocês aqui do lado. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo a página do Word que eu estou projetando, né? Que faltou alguma coisa aqui de um compartilhamento. Eu fiz de maneira inadequada. Vamos lá tentar de novo. Agora sim. Eu vou cortar aqui um pouquinho. Eu vou ficar brincando com essa tela. Uma hora eu vou colocar aqui, outra hora eu coloco aqui. Mas para eu não ficar dando aula sozinho aqui, né, gente? Vou diminuir, posso até diminuir um pouquinho aqui e tal. Assim ficou bom, gente? Tá bom. Ok. Então tá. Olha só, eu quero compartilhar aqui, eu não quero parecer muito simplista, mas também não quero deixar nada assim passar despercebido e quero tentar fazer aqui um passo a passo com vocês para o desenvolvimento de um raciocínio, né? Acho que tem alguém com áudio ligado. Para o desenvolvimento do raciocínio desde o pensamento da temática até a elaboração da pergunta-problema. Então, é isso que eu quero fazer com vocês agora, tá? Então, vamos pensar aqui. Deixa eu pegar, então, aqui o modelo de um artigo que eu estava pensando até em trabalhar, porque às vezes a criatividade da gente não está tão boa. Então, a gente pega aqui um artigo já pronto, que já foi feito, para a gente desenvolver o raciocínio em cima dele, né? Então veja só, esse artigo aqui ele foi elaborado pela Alana, né? Pela Alana e pela Luana, né? Então, o que eu consigo perceber aqui no trabalho da Alana? Eu vou falar o que eu consigo perceber no trabalho das autoras, tá bom? Porque aí a gente economiza de ficar falando o nome das duas o tempo todo, né? Então, o que eu percebi aqui? Eu percebi que elas têm duas temáticas. Flávio, é bom ter duas temáticas? Eu particularmente não gosto. Eu gosto de ter uma temática somente.
né? Mas aqui elas colocaram duas temáticas, né? Então, veja, aqui poderia ser somente, de repente, gestão estratégica de pessoas. Então, para a gente pensar nosso artigo científico, nós vamos ter que pensar, primeira coisa, a temática. Qual é a temática do meu trabalho? A minha temática, então, será a gestão estratégica de pessoas. E o objeto? O objeto, por exemplo, aqui ela colocou de maneira geral, né? Por que ela colocou de maneira geral? Porque teve uma etapa do semestre passado, do retrasado, eu não recordo de quando foi esse artigo, em que o tempo para elaboração do artigo estava sendo muito curto. Então, nós abrimos para as pessoas que não quisessem fazer um trabalho de campo, que pudessem fazer mais um estudo exploratório bibliográfico. Então, acredito que foi o caso aqui do trabalho dessas mestrandas, né? Então, eu vou acabar tendo que colocar aqui governança e gestão estratégica para a gente, de repente, alinhar e conhecer também como que elas elaboraram a pergunta-problema. Eu já vi ali que aparentemente está correto. Então, a temática, elas escolheram duas, só que eu reforço, não é interessante fazer duas temáticas. É interessante você escolher somente uma temática, né? Então, nesse caso aqui, o que poderia ser? Ou governança ou gestão estratégica. Por quê? Quando a gente fala sobre duas temáticas, nós estamos levando o leitor a compreender que o autor vai fazer algum tipo de correlação entre essas temáticas. E nesse caso aqui, por exemplo, se eu fosse um leitor tão somente, eu provavelmente ia querer perceber a relação entre governança e gestão estratégica, ou o impacto da governança na gestão estratégica. E aí, inevitavelmente, para um artigo ser publicado em uma revista de alto fator de impacto, eu ia ter que fazer uma correlação estatística aqui. E não é todo mundo que está disposto a se enveredar para uma análise estatística, né? Então, talvez esse artigo tenha dificuldade de ser publicado em uma revista de alto impacto, em função dessa escolha, né, de ter duas temáticas. Então, aqui então, uma sugestão, uma temática só. Ou governança, ou gestão estratégica, né? Ou licitações, ou o fluxo, ou digamos, o processo de fluxograma de um departamento X, né? Esse departamento X já seria o objeto, né? E nesse caso aqui, elas deixaram bem aberto o objeto, né? E colocou o objeto como o setor público, quer dizer, bem aberto mesmo. Como que eu iria sugerir para vocês? Para vocês tentarem fechar o máximo que vocês conseguirem. Por exemplo, em uma instituição de ensino público, instituição de ensino federal pública, para não falar UFT, ou instituição de ensino estadual, né, para não falar Unitins, ou em uma instituição de ensino federal, para não falar IFTO, ou em uma repartição pública estadual, né, para você não falar a secretaria especificamente. Agora, se você conseguir a autorização do objeto, você pode tranquilamente falar qual é o objeto a ser estudado. Aqui, nesse caso, elas deixaram muito aberto, o mundo aqui aberto, né? Vamos ver como que elas estruturaram esse artigo, deixando ele tão aberto assim. Aí alguém pode de repente, criar aqui uma interrogativa, e podem abrir o áudio aí e fazer essa interrogativa. Fala, mas como que elas vão conseguir publicar esse artigo agora? Talvez já tenham até conseguido publicar, mas em uma revista de baixo impacto, né? Talvez ali uma Qualicê, uma B3, alguma coisa assim, né?
Porque quanto mais específico for o objeto, melhor para a contribuição, né? Então, melhor para a contribuição do artigo. Então, quando você faz um estudo em uma instituição com a temática, por exemplo, estratégica, nós não estamos abrindo muito. Por exemplo, eu quero trabalhar aqui uma temática, planejamento estratégico em uma instituição pública de educação federal. Beleza. Falei da minha temática, que é planejamento estratégico, e falei do meu objeto, que é uma instituição de educação pública federal. Então, o objeto é onde eu vou desenvolver o meu estudo, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Então, tá bom. Então, diante da minha temática e do meu objeto, eu vou elaborar um título, né? E o que eu sempre enfatizo, né? Para a gente não errar. Os elementos que eu coloquei na minha temática e os elementos que eu coloquei no meu objeto, e sendo mais simplista ainda, as palavras que eu coloquei na minha temática e as palavras que eu coloquei no meu objeto também devem constar no meu título. Também tem que constar no meu título. Né? Por quê? Para haver quanto menor índice de questionamento, melhor para efeitos de publicação. Então, aqui as autoras, nesse contexto aqui, elas seguiram a sugestão, né? Governança e gestão estratégica de pessoas. 2 pontos. Desafios no setor público, né? Então, aqui elas adicionaram a palavra estratégica, né, para dar sentido aqui ao setor público, ao objeto. Em seguida, nós temos que elaborar a pergunta-problema. É o terceiro elemento importante do raciocínio para a elaboração de um artigo científico. Vamos lá no trabalho das autoras para a gente compreender como que elas escreveram a pergunta-problema. Está aqui, ó. Vamos ver. Primeira coisa, inicia com pronome interrogativo, tá? E, claro, se é uma pergunta, tem que terminar com um ponto de interrogação. Então, vamos lá. Então, olha só, elas utilizaram, elas seguiram a recomendação, veja. Ela colocou as palavras que estão no título. Vamos ver se elas seguiram assim. Quais os desafios transpostos à gestão estratégica de pessoas no campo da governança pública? Né? Agora, o que poderia ser melhor quais os desafios presentes à gestão estratégica de pessoas, né, no campo da governança pública em uma instituição pública na cidade de Palmas, né? Veja que eu tentei ser o mais específico possível, né? Tentei ser o mais próximo possível de um objeto. Mas aqui elas não focaram em um objeto específico, elas focaram em um segmento genérico que é o setor público, né? Mas eu vou deixar aqui do jeito que eu coloquei a fim de provocação, né? Então aqui eu vou tirar o objeto e vou colocar instituição pública na cidade de Palmas. Então aqui o objeto eu vou deixar especificado, né? E aqui mesmo que eu altere um pouco o modelo que eu estou propondo de seguir, né? Eu vou fazer aqui essas adequações para a gente deixar certinho aqui na aula de vocês e a gravação também aqui para ser um modelo a ser seguido, né? Eu prefiro colocar apenas a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Vamos ver se vai dar certo aqui.
Tá aqui. Então, veja, só para a gente trabalhar aqui no contexto do alinhamento. Então, qual é a proposta aqui? Seguir um alinhamento, né? Desde a proposta da temática até a proposta do objetivo, né? Então, veja, ó, tudo que foi expressado nas palavras propostas foi sendo repetido aqui, ó. Governança, gestão estratégica de pessoas, até chegar aqui ao objeto. Até chegar ao objeto. Então, é como se eu estivesse fazendo uma construção de raciocínio, né? Por quê? Porque depois eu não vou precisar disso aqui, ó. Eu vou deletar, né? Depois, quando o artigo estiver pronto, eu vou deletar isso aqui, eu não vou precisar. Isso aqui é, digamos, elementos construtivos pedagógicos, né? Como que eu construiria o objetivo do trabalho? Objetivo geral, Flávio? Sim, objetivo geral. No artigo, não é sempre que a gente coloca objetivo geral e específico, né? Não é sempre que a gente faz isso. A gente coloca só o objetivo do trabalho, né? Então, como eu faria? Eu mudaria o verbo no infinitivo, eu mudaria o pronome interrogativo e colocaria um verbo no infinitivo, né? De repente, analisar. E aqui eu trocaria o ponto de interrogação por um ponto final. Pronto, esse aqui é o meu segredo. Esse aqui é o meu segredo para não errar na elaboração de uma pergunta-problema e de um objetivo. Então, a minha pergunta-problema ficou: quais os desafios presentes na gestão estratégica de pessoas, no campo da governança, em uma instituição pública da cidade de Palmas, e o objetivo, analisar os desafios presentes à gestão estratégica de pessoas, ou na gestão estratégica de pessoas, aqui eu colocaria na gestão estratégica de pessoas, no campo da governança, em uma instituição pública na cidade de Palmas, Tocantins, né? Então, eu colocaria assim, vamos ver como que as autoras colocaram o objetivo. Elas não colocaram aqui o verbo no infinitivo. Estudo analisou os desafios da governança aplicada à gestão estratégica de pessoas no setor público. Bom, elas olhando para a pergunta-problema, elas não colocaram, elas esqueceram de colocar a palavra transpostos, que seria interessante evidenciar aqui também no objetivo, e tão somente isso. Era somente isso que eu teria a corrigir aqui nesse trabalho em relação ao alinhamento da pergunta-problema e do objetivo. Até aqui tudo ok? Sim. Então tá. Então, nesse contexto, eu tenho temática, eu tenho o objeto, eu tenho o título, eu tenho pergunta-problema e tenho objetivo. Agora eu vou dar uma pausa para ouvi-los, né? Eu quero saber quem é que tem pronto algum desses elementos para a gente discutir. E se não tiver, Flávio, nem deu tempo de pensar nisso ainda. Nós vamos fazer isso agora, na hora da aula. Já que está facinho, vai ser em dupla, a gente faz agora que não tiver. Opa, pode continuar. Professor, na verdade, essa questão de ser em dupla aí, agora o senhor me surpreendeu, porque para mim não seria. E a gente encaminhou uma atividade justamente em cima desse do que você passou aí agora, sobre isso daí. Eu não sei se é a mesma coisa. Você não sabe se é a mesma coisa ou está em dúvida? Não. Hã? Cortou o áudio. Desculpa. Na verdade, Flávio, ela já tinha pedido para a gente encaminhar essa parte e ela conversou pessoalmente com cada grupo, com cada dupla,
sobre o que a gente tinha encaminhado. Certo. Onde que está posto aqui? Tá nessa primeira, eu acho que ela é a primeira atividade, se não me engano. Artigo versão 1. Não, não. Aí, ó, entrega de proposta de artigo. Pode Entrega de artigo. proposta de artigo. Isso. E depois disso aqui, vocês avançaram? Não, ficamos Não, porque por não aí. houve feedback, né? Não houve um... Houve o feedback presente na aula, ela chegou a conversar com a gente sobre isso daí. Sobre cada um. Não, mas não foi sobre todo cada não, um. Kaique. Não falou com todos, não. Falou com todo mundo que estava na aula. Todos que estavam presentes na aula, né? Exato. Eu não faltei nenhuma aula dela, Kaique. E nós não fomos... Enfim, houveram outras pessoas que foram atendidas por ela também. Tá. Vamos ver aqui, ó. O trabalho da Suelen. Quem está com a Suelen? A Suelen está sozinha aqui, ó. A Suelen não está na aula, né? Tá, está, é a Adma Ela Suelen. está, sim. Adma Suelen. Você sabe o que eu li aqui, Adma? ADM, de administrador, que eu estou acostumada a ler ADM. Tinha um professor que tinha chamado assim, ADM Suelen. ADM Suelen. Eu realmente fiz administração, né? E ele ADM Suelen. Desculpa, Adma. Não, Então, tranquilo. aqui, ó, Adma, como eu falei no início, a gente tem que ir alinhando e cada forma de pesquisa a gente trabalha de uma, né, tem um foco. Tá. Então, como que eu ia sugerir aqui? Ó, abrir o seu em primeiro lugar, tá? Tá aqui, ó, Adma. Uhum. Você está fazendo sozinha? Sim, professor, na verdade, não. Sim, não. Porque esse tema aqui eu já até mudei. Já mudou. Já. Então, vamos pro verdadeiro, para eu não perder tempo. Tá bom. Cadê o seu verdadeiro? Ah, não, o meu verdadeiro, eu não tô com ele aqui agora. Quem tá com ele? Para colocar, não. É porque eu tô fazendo com um colega da outra disciplina, entendeu? Entendi. Perfeitamente. Mas ele é no tema das contratações públicas. Eu vou falar também. Eu quero falar com o Kaique. Cadê o Kaique? Kaique, Aqui. Lembra o que eu falei na aula passada, Kaique? Lembro. Repete para ela ouvir, Kaique. De que foi, Kaique? De que isso não dá certo. Uhum. Então, a experiência sempre sempre dá uma contribuição boa para a vida. Sim, então, o que não dá certo, professor? Mudar o tema? Não é isso que não dá certo, não. Mudar o tema dá certo. O que não dá certo é de fazer em dupla em sala diferente. Ah, entendi. Não, mas não foi nem por isso que eu trabalho, é porque, na verdade, foi em relação ao tema mesmo e aos prazos também, que eu achei curto. Eu me atrapalhei foi no tempo, mas... Entendi, Adma. Agora, a questão da dupla, eu ia até ver, porque eu ia ver com a professora Karine, achava que ela já tá... A última aula que teve com ela, nós não tivemos, né? Uhum. E eu ia ver essa questão exatamente do colega de outra turma, como que ficaria, porque a professora, elas aceitaram um artigo das duas disciplinas, né? Eu não sei se o senhor... Como é que vai ficar esse artigo aí com o senhor? Se vai ser dessa mesma forma? O que a professora Paula Karine acordou com vocês está acordado. Nós conversamos sobre isso na aula passada, não foi? Uhum. Então tá. A questão agora é que nós temos que caminhar, e eu vou colocar aqui para vocês prazos. Entendi. Hoje nós vamos colocar prazos de entrega, né? Para a gente ir corrigindo passo a passo, né? Por quê? Para não ficar solto mesmo, para ficar bem amarrado. E aí, se você tiver que andar sozinha ou carregar seu colega nas costas, você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque senão você não vai passar na disciplina. Entende? Então, eu vou colocar prazo hoje com vocês. A gente vai estipular aqui prazo, né? Para não ficar uma coisa muito, assim, só do lado do professor, nós vamos construir prazos de entrega. E o que é interessante? A gente já deixar tudo alinhado, porque quando começar os prazos de entrega, se a Paula já não tiver colocado, a gente quer escutar vocês, a gente tem que ajustar tudo isso, porque senão a gente não tem entrega. Né? E uma das coisas que eu preocupo aqui é justamente com a entrega. Né? Professor, o senhor vê com a professora Paula, ela tinha colocado umas datas aí. Não, hoje o senhor vai definir com a gente e o senhor participa para ela, né? Não, olha só, ela já colocou as datas?
Já, mas aí como hoje a gente vai estar tendo esse seminário, aí se a turma, dependendo do andamento aí da produção, for definida novas datas, aí o senhor Não, participa para ela. novas datas não. Se já tiver as datas, a gente acha as datas aqui agora. Vamos ver aqui. As datas estão aqui, né? Me ajudem a achar elas aqui, então. Ó. Onde que está aí, gente? Tá mais acima. Entrega da proposta do artigo não é isso aqui. É a próxima aí, ó. Versão 1 não, né? É a versão 1. As datas são essas aí mesmo, Flávio, que ela tinha colocado antes. As propostas 20. de entrega do artigo, que tem essa versão 1, versão 2 e a versão final. Essa versão 1 já está para o sábado agora. E realmente eu concordo com a Laís que se a gente conseguir postergar isso um pouco mais, 25 seria de maio, né? Principalmente por causa dessa aula aqui de hoje, que está sendo muito mais esclarecedora para a gente conseguir chegar a um tema principal. 25 de maio, a primeira versão. O que é a primeira versão? Deixa eu entender aqui o que é a primeira versão aqui, né? Aqui não está o que é para entregar na primeira versão. Aí, ó, o título, resumo fala aí, e ó. Título, resumo, introdução e revisão de literatura. Título, resumo, introdução. O que eu fiz? Calma aí, rapaz. Meu mouse. Ah, ok. Então tá. Beleza. Eu vou distribuir lenço, então. Depois de distribuir o lenço, eu vou, então, prorrogar aqui, né? Lenço para a choradeira, né? Então, depois de distribuir os lenços, vamos colocar aqui dia 28, né? Então, talvez tá. no outro domingo, professor. Não, é porque tem que corrigir, tem que ter devolutiva, né? A gente tem que corrigir os artigos de todo mundo, dar a devolutiva para vocês pedalar, porque, ó, de 28 de junho para 14 de junho, tá um braço de distância. Agora, a versão 2, ó, deve ser a correção. Quer ver? Eu não estou enxergando aqui, ó. Essas etapas serão entregues. Ah, tá. Nessa etapa serão entregues metodologia, resultado, discussões e considerações finais. Beleza. E aqui a versão final, entrega do trabalho finalizado. Ah, ok. Tá bem organizado aqui. Tá bem organizado mesmo. Então, do dia 20, ó, o que eu prorroguei? Prorroguei 3 dias, né? Você quer mais um dia, Na verdade, a gente tinha combinado com a professora Paula Carina que as entregas seriam mais para o fim de semana, para dar um tempo da gente trabalhar em cima desses trabalhos no fim de semana. Aqui estava dia 25. Eu joguei para até terça-feira, dia da aula. Talvez, não? Dia 1º, né? Isso. Eu vou colocar dia 29 para ficar uma negociação assim, nem lá nem cá. Dia 1º a gente consegue trabalhar no fim de semana, professor. Percebo. Compreendo. Então, a gente fica prorrogado aqui mais uns diazinhos, para eu não sair muito do que a Paula agendou. Mas hoje você vai ver, então, se essa aula não tinha sido ministrada, eu acho que hoje vai dar para dar uma esclarecida boa, tá? E minha pergunta, isso aqui estava claro para todos? Isso aqui? Flávio. Estava claro para todos? Todos estavam seguindo? Flávio. Estou ouvindo. Bom, que era para a gente elaborar isso aí, ficou bem claro. Tanto é que você viu aí que praticamente todos entregaram. Não, o raciocínio. Não, sim. Agora, o que eu senti falta foi justamente desse feedback da atividade. A gente encaminhou a atividade imaginando que fosse ser devolvida com apontamentos. Mas o Kaique falou que recebeu. Então vamos fazer o seguinte. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não faltei aula dela. Tá. Não faltei uma aula dela sequer. Eu não participei dessa discussão. Pessoal, foi só eu que recebi a orientação da professora desses artigos? Eliandro, foi no dia que você apresentou o seminário com a Adma. Eu acho que você chegou depois. Foi mesmo. Dia. Ela acabou atendendo o Leonardo e não deu tempo de atender o Eliandro. Foi isso que aconteceu, depois da nossa apresentação. Então só foi o Eliandro que não recebeu o feedback. Isso, que o Eliandro chegou depois, aí antes de começar a aula, ela olhou as nossas propostas. Entendi. Então vamos olhar aqui o do Eliandro, então. Por favor. Vamos abrir aqui. Eliandro, ó.
Vamos ver aqui as sugestões. Ó, tem um diálogo aqui e tal. Então tá. Segurança pública temática. Objeto: prevenção da violência contra a mulher na cidade de Palmas. Ok. Então, aqui, fatores de risco nas ações de prevenção desenvolvidas na cidade de Palmas pela Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. Tá. Você percebe aqui, Leandro, sobre as palavras-chave que eu falei sobre a temática? Então, se a temática, então, aqui, você pode ajustar. Vamos ver aqui, vamos ver se só aqui que ficou para trás, se aqui correu tudo bem. Quais os principais fatores de risco capazes de promover as ações de prevenção desenvolvidas na cidade de Palmas pela Patrulha Maria da Penha, da PMTO? Você já consegue perceber aí onde precisa de alinhamento, né? Identificar as principais falhas. Aqui, ó, o seu objetivo geral e a sua pergunta-problema estão alinhados. Então, o que você, de repente, precisa alinhar, talvez, seja só o título em relação à pergunta-problema. Ó, fator de risco, apesar aqui, ó, fator de risco, prevenção. Não, tá ok. Tá ok aqui. A única coisa que poderia ter dado uma ajustada era só nesses dois primeiros elementos aqui, ó. Porque aqui, esses dois primeiros elementos, o tema e o objeto, você quis pelo menos... É como se você estivesse colocando áreas e sub-áreas aqui. Isso que você tentou fazer. Você colocou uma grande área aqui, que é a segurança pública, e depois as sub-áreas você colocou no título. E, na verdade, era ter colocado a temática que você utilizou no título, logo ali em cima no lugar de segurança pública, né? Mas isso aí não compromete o trabalho, ok? Então, tá redondinho aqui, ó, bonitinho. Parabéns aí. Você tá fazendo só, né? É sozinho. Então, beleza. Obrigado, professor. Ok, então vamos seguir aqui o artigo científico. Então tá, então esses elementos aqui... Leonardo, pode falar, Leonardo. Professor, não sei se agora ou se em outro momento, mas a gente acabou mudando o tema, né? Uhum. E aí não deu tempo de alinhar essa questão do feedback, né? Certo. Aí ela falou assim que só alinhar com a outra professora, né? Que já tá tudo certo lá também, falando com ela. Aí eu não sei se eu passo agora para o senhor ver ou se na próxima. É porque esse aí a gente mudou o tema, né? Pode. Vamos colocar ele aqui agora. Tá, eu vou... Vamos colocar ele na roda aqui agora já. Está, eu mando o link aqui, o senhor abre, né? Aí. Sim, pode mandar que eu abro. Tá. Você vai mandar o link no chat, né? Vou mandar aqui no chat aqui. Aí, mandei. O computador não está querendo abrir ele pelo link. Então, aqui, a temática seria que a produtividade do programa de gestão de desempenho, né? Que aspectos você utiliza como um fator de contexto. Então, a produtividade do programa de gestão de desempenho. Botar do servidor, né? Ah, ok. Só que o servidor faz parte do objeto, né? Isso, aham. Ele não está dentro do tema. Uhum. Apesar que pode deixar, cabe sim, cabe deixar aqui tema, né? Então, você vai deixar ali a produtividade do servidor do programa de desempenho no programa de gestão e desempenho. E que na Instituição Federal de Ensino Superior na cidade de Palmas, tá? No.
Título: Programa de Gestão de Desempenho, 2 pontos, seria isso? Desafios da avaliação de produtividade de um servidor ou do servidor de uma universidade. Dos servidores, né? Tá. Dos então, servidores. ali você pode colocar Programa de Gestão de Desempenho, 2 pontos, né? Uhum. No título, que já estou lendo lá no título. Tá. Desafios da avaliação de produtividade dos servidores em uma universidade. Se você colocar em uma universidade federal, só tem uma, né? Também pensei. Então, ou você vai colocar em uma universidade pública do estado do Tocantins, que aí pode ser Unitins ou UFT, né? Ou o FMT, ou como que é? Federal do Norte, agora como ficou? O FNT, o FNT. Né? Então, aí, se você quiser deixar na interrogação, é em uma universidade pública no estado do Tocantins, né? Se você não quiser identificar a universidade pública, né? Que aí pode ser uma das 3, a pessoa, quando lê, fica na interrogação. Então, aqui fica na pergunta, quais os desafios, além de ter o Instituto Federal também, que é mas aí não caracteriza ali na universidade, né? Quais os desafios presentes na avaliação da produtividade dos servidores do Programa de Gestão e Desempenho da Instituição de Ensino Superior? Beleza. Se você colocar instituição aqui, o IFTO entra. Se você colocar universidade, não entra. Então, você quer colocar universidade ou você quer colocar instituição? Acho que eu vou colocar instituição mesmo. Isso, que aí cria mais interrogação ainda do que seria, né? Que aí pode analisar que os 2 servidores são do... um é do IFTO e o outro é da UFT, né? Então tá. E aqui, o objetivo geral, na verdade, eu faria diferente, ó. Eu copiaria aqui, colaria e fazia as alterações verbais e de pontuação. É isso que eu ia fazer. Se você tiver condições aí, não sei se está liberado para mim. Tá, pode fazer. Está liberado? Então, ó, vou fazer assim. Eu vou copiar, vou colar. Aí eu troco aqui, ó, coloco o verbo analisar, mas aí você pode depois perceber qual que é o melhor verbo aqui, né? Fica lento, né? O docs. A gente erra na digitação e fica lento. Analisar os desafios presentes. Eu tiraria presentes. Eu colocaria analisar os desafios na avaliação da produtividade dos servidores participantes do Programa de Gestão e Desempenho em uma instituição pública na cidade de Palmas. Ponto. Na minha opinião, está redondinho. Eu tiraria presentes do objetivo geral e da pergunta problema também. Tá, tirar aqui. Sim. Então, para mim, é isso aí. Tá, certo. Então, obrigado, senhor. Né? O estudo aqui também, os aspectos metodológicos, está ok. Né? Na minha opinião, é isso aí. Na minha opinião, está ok. Teve mais aproveitando, professor, eu também a gente queria mudar o nosso também, eu e o Paulo. Pode. Já mudou? Já está pronto aqui, de acordo com o que você estava falando. Eu vou te mandar aí o link. Certo. Ok. Já salva aí, Leonardo. A gente não precisa nem salvar, na verdade é só fechar, né? Já está salvo, pode fechar. Pode só fechar aqui mesmo. Professor, não vou abrir a câmera porque eu estou com um problema nela hoje, eu não estou conseguindo abrir. Sem problema. Mandei aí no seu WhatsApp. Princípio. Aqui. Princípios das teorias da administração
criadas por Taylor e Fayol. Tá. O objeto é a Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento da UFT. Título: Princípios das Teorias Administrativas de Taylor e Fayol. Aplicabilidade na Pró-Reitoria. Tá. Quais os princípios das teorias de Taylor e Fayol são aplicadas no cotidiano administrativo da Pró-Reitoria de Planejamento? Analisar os princípios. Olha, eu, assim, tá alinhadinho, né, Kaique? Então, beleza. Tá alinhadinho, né? Tá alinhado e aprovado? Tá alinhadinho, bonitinho. Agora é só pensar como que você vai executar isso aqui. Você vai executar fazendo análise documental ou tomando como parte um roteiro de teorias de Taylor e Fayol, né? E entrevistando alguém da Pró-Reitoria. Qual que é seu cargo lá mesmo? Eu sou diretor orçamentário lá. A ideia seria fazer uma análise documental, assim, e análise bibliográfica, né, de quais são as teorias, e averiguar quais são as ferramentas que são utilizadas dentro da Pró-Reitoria, através de entrevistas, até questões que são já adotadas e praticadas pela própria Progedep, que são implementadas na Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento. Entendi. Você vai ter que dar uma enxugada por causa do tempo. Então, a gente tem que ser assim, o que seria legal aqui? Ou então, uma ideia que eu estava pensando depois que você estava explicando aí para a gente, ao invés de falar das teorias tanto de Taylor quanto de Fayol, talvez só delimitar os princípios de Fayol. Sim, Fayol ou Taylor, você pode escolher um dos dois, pode ser até de Fayol, porque ele trabalha mais administrativo, né? Exato. Né? Então já vamos alterar aqui. Já altera e coloca só de Fayol, porque aí fica menos, digamos, se você colocar Taylor e Fayol, fica aquela questão de ser, de repente, duas temáticas e ter que ficar fazendo analogia entre as duas. E só de Fayol você vai ter uma série de elementos para fazer checagem, né? Porque o que você vai fazer? Você vai colocar todas as teorias de Fayol. Tudo, tá? Aí, cada teoria dela, você vai elaborar 3 ou 4 perguntas sobre aquilo que está dentro de Fayol. E o legal seria entrevistar alguém lá de dentro com cargo alto, não fazer muitas entrevistas, senão você vai perder muito tempo com isso, né? E aí, com base nas entrevistas e com base nos documentos que tem dentro da Pró-Reitoria, você chega à conclusão. Na sua cabeça, como você tem o cargo de diretor, quando você começar a fazer a revisão da literatura de Fayol, você já vai começar a ter todas as suas respostas. Só que aí, você não pode, eticamente e academicamente falando, não pega bem você se entrevistar, certo? Certo. Eu entrevisto ele, professor. Então, veja, de qualquer forma, você não está livre da pesquisação, da forma metodológica de pesquisação, você não está livre dela. Por quê? Porque você está fazendo um estudo dentro de um objeto que você faz parte. Então, pesquisação já está, você já pode colocar lá na forma metodológica que é pesquisação, né? Só que não seria interessante você ter uma visão unilateral disso, seria interessante você ver a visão do outro, e quando o outro estiver respondendo as perguntas, na sua cabeça você pode até pensar assim, vixe, eu discordo. E é isso que acontece nas pesquisas mesmo, né? É isso que acontece. A gente escreve alguma coisa discordando do objeto. Quantas vezes eu já escrevi artigo discordando das pessoas que me responderam, né? As alternativas, né? Tantas vezes que aconteceu isso comigo. Então, a vida do pesquisador é essa. Às vezes, a gente tem espaço só lá na conclusão ou nas considerações finais para a gente colocar a nossa opinião, né? Mesmo que de maneira impessoal. A gente coloca a nossa opinião de maneira impessoal. Mas o que acontece muito, e com boa parte dos pesquisadores, é quando ele se depara com uma discordância do que ele entende como correto, o pesquisador entende como correto, tanto do ponto de vista da experiência, como do ponto de vista teórico, e que o objeto muitas vezes discorda quando dá uma resposta, né? E como não está dentro de uma
de um grupo focal de debate e você não está inserido nele para fazer um debate focal e sim uma entrevista, você tem que você tem que fazer uma fotografia tão somente, porque senão você vai estar induzindo a resposta do seu respondente ou do seu entrevistado. Tá claro, assim, essa... Sim, ficou claro. Então, assim, às vezes... De modo que eu não interfira na questão da entrevista por eu estar inserido lá dentro. Exatamente, porque pesquisação já será. Mesmo você não respondendo a entrevista, pesquisação já será, porque você está fazendo a pesquisa dentro de um órgão, dentro de uma repartição, dentro de um departamento que você faz parte, né? Então, você vai já ter suas pré-concepções e pré-análises antes mesmo do artigo ficar pronto, né? Mas é só isso que é a questão mesmo da gente refletir, né? Beleza, tranquilo. Mas aqui, ó, tá bacana. Gostei da proposta. Professor, para publicar, você acha que é tranquilo ou é difícil? Não, bacana, uma temática bem instigativa. Bacana, porque vai ter pesquisa de campo, né? Show de bola, beleza então. Valeu, professor. Mais alguém, gente? Então tá. Vou fechar aqui também. Se quiser, o pessoal que a gente fez aqui os ajustes, troca a postagem, tira esse documento que está aqui, ó, e sobe o outro, sobe o atual. Que a gente já fica alinhadinho, não tem problema não. Tem lugar lá para... A data vai alterar, como se estivesse entregando atrasado, mas eu já estou sabendo, não tem problema algum. Porque quando você deletar e subir o outro, vai ficar como se você estivesse postando atrasado, sabe? Pode falar, Eliandro. Professor, uma dúvida. Esses dados de área, objeto, eles não vão no artigo. Não vão. É só uma orientação pedagógica para chegar até o título, pergunta, problema e o objetivo. Bacana. Obrigado. Então, o tema e o objeto não vai. É só estratégia pedagógica. Obrigado. Então, veja, aqui a gente tem esses elementos. Vocês não vão precisar dele, porque já está tudo orientadinho, então eu vou deletar. Eu vou deletar, né? E a gente começa aqui. Deixa eu diminuir aqui essa telinha aqui. Deixa eu ver se dá para ver alguém aqui. Pronto, valeu. Então, pessoal, o artigo é esse aqui. Não tem capa, não tem folha de rosto, não tem sumário, não tem ficha catalográfica, não tem lista de abreviações, não tem lista de figuras. O artigo é direto ao ponto, né? Então, segundo tá o modelinho aqui, que eu acho que está até postado para vocês, esse modelinho aqui. Tá ou não tá, gente? Só me confirma aí. Esse modelinho do artigo aqui tá postado para vocês? Tá sim. Tá, né? Então, beleza. Tá disponível. Então, Esse tem um outro com comentários também. Tem um outro com comentário também, né? Mas esse aqui tá até rachuradinho. Esse rachurado tá lá? Tá sim. Também. Tá, né? Então tá bom. Eu, assim, até preocupo ficar este mesmo comentado ou outro artigo comentado? Tem um outro artigo comentado, um outro. Com outra temática. Não, é esse aí mesmo, da Alana, pelo menos o que eu vi. Tá. Mas tem um outro também. Tem um outro mesmo, eu lembro aqui agora, da Ana Carolina. Exatamente. Tem um outro da Ana Carolina mesmo, eu recordei aqui agora, lembrando, né? Mas vamos ficar só nesse aqui. O outro também é muito bom, tá? O outro eu acho que tem até meu nome, acho que eu publiquei ele também, deixa eu ver aqui. Até com curiosidade. É verdade. Acho que o meu nome tá nesse outro aí também, como autor. Proposta de documento no diagnóstico, tá. Isso aqui é etapa Flávio, coloquei. Diagnóstico está aqui. Orientações sobre o artigo. Então, isso aqui tá, isso que eu acabei de falar aqui, deve ser esse aqui, ó.
Não, esse aqui é o da Direito ao Lambda. esquecimento. É direito ao esquecimento. Ele não tá... Ah, tá aqui, ó, modelo artigo científico. Ele tá aí ele tá aí no link do Drive. É isso mesmo, ó. Ana Carolina Pacheco. O sobrenome aqui é só um detalhe, tá? Os dois sobrenomes estão iguais aqui, é só um detalhe. O link de baixo é o comentado, professor. E o link de baixo é o comentado, isso mesmo. E é muito bom, esse artigo aqui também do direito ao esquecimento, ele é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, principalmente na parte de análise dos resultados, porque ele não tem pesquisa de campo, ele foi uma análise dos resultados foi feita com base na legislação e também com base na teoria. Então, para quem vai fazer artigo com essa natureza, ele está bem explicativo aqui, né? Está bem explicativo. Tá bom. Então, deixa eu pegar aqui, retomando aqui eu não sei se isso aqui também está exposto ali para vocês, né? Não sei se esse esqueleto a professora Kaline colocou ali para vocês, mas em linhas gerais, vocês vão colocar o nome de vocês aqui dos mestrandos e dos professores, né? O nome aqui da dupla ou individual, e em seguida o nome dos professores aqui embaixo. Primeiro elemento e o último a ser feito, tá? Tá aqui em primeiro, mas vai ser o último a ser feito. Uma coisa importante. Existem 3 elementos fundamentais que devem estar inseridos no resumo. O resto, que não sejam esses 3 elementos, é tudo contexto, para não falar encheção de linguiça, né? Então, veja, o que é importante ter no resumo? O objetivo do trabalho, a forma metodológica como o artigo foi feito e os principais resultados. Isso aqui são os conteúdos obrigatórios a ter no resumo. E 3 palavras-chave. É obrigatório, né? Então, olhando aqui no trabalho das autoras, eu pintei aqui para vocês perceberem, ó, que o objetivo está pintado de amarelo, certo? Ela foi direta ao assunto, ela foi bem assertiva, as autoras foram bem assertivas, não enrolaram, foi direto ao assunto, inseriu o resumo já falando sobre o objetivo do trabalho. Depois, de cor verde, elas exploraram a forma metodológica como o artigo foi feito, direto ao assunto também, sem enrolação. Então lá, utilizou-se como metodologia, em estágio inicial, a pesquisa sob caráter exploratório para a definição dos conceitos desse artigo. Após, aqui faltou, na minha opinião, tinha que ser um ponto aqui, um ponto final, né? E aí continuaria a escrita. Algo que eu gosto muito de observar é o seguinte: textos científicos, como também qualquer outro tipo de relatório, gente, você escreve no máximo de 3 a 5 linhas, no máximo de 3 a 5 linhas sem ponto. Mas em alguns momentos você percebe a necessidade de botar um ponto e continuar escrevendo, né? Então aqui, como ela ia mudar o tempo, ia falar que utilizou outro tipo de pesquisa, eu utilizaria um ponto aqui, um ponto final, e continuaria escrevendo a mesma linha, né? Então, utilizou-se também a pesquisa bibliográfica como o intuito de verificar a análise crítica dos autores sobre o tema e como este tem sido abordado na literatura científica, tendo como referencial teórico o Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2007, e os documentos elaborados no Tribunal de Contas da União. Então, ela foi muito direta, bem assertiva, não enrolou e falou sobre os 2 assuntos no início do resumo. Depois, os principais resultados. Como principais resultados da pesquisa, pode-se constatar que há um público crescente dentro, enfim, colocou aqui também com muita assertividade os principais resultados. Então, ela não colocou nenhum outro tipo de contexto
desnecessário. Ela só colocou o que é necessário, né? E aqui, dentro da palavra-chave, 3 palavras-chave. Ela colocou aqui também 3 palavras-chave. Governança, separando com ponto final. Gestão de pessoas, separando com ponto final. Gestão estratégica de pessoas no setor público. Tá. Colocou 3 palavras-chave. Então, seguindo aqui a orientação da estrutura, elas foram muito assertivas, né? Introdução. A introdução do artigo científico, ela não é como na monografia, né? Vou diminuir aqui para a gente ver de maneira geral. A estrutura não é como da monografia. Por quê? Como que é da monografia? Introdução. 1.1, justificativa e relevância do tema. 1.2, problemática. 1.3, objetivos. 1.4, hipótese. 1.5, objeto do estudo. Cada instituição tem uma forma de estrutura. Não é. Aqui é um texto corrido. Texto corrido, como nos artigos que vocês provavelmente apresentaram na primeira etapa de seminários com a professora Paula, né? Então, introdução não tem divisão, né? O que eu gosto de orientar para a construção de uma orientação? Eu tenho algumas estratégicas, né? Eu tenho algumas estratégias de conteúdo para construir a introdução para não ter problema. Então, cada uma delas eu estou rachurando de uma cor aqui, né? Para ficar bem evidente que cada coisa é uma coisa, né? Cada assunto é sobre um assunto. Depois eu tiro essas cores aí, né? Então, como que se constrói a introdução? Primeiro, escreva 30 linhas, mais ou menos, sobre... aqui, ó, espera um pouquinho. Escreva 30 linhas, mais ou menos, sobre o seu tema. Começa falando sobre o seu tema. Tem gente que começa falando sobre o objeto. Não tem problema, não. Inverter isso aqui, ó. Não tem problema começar a escrever sobre o objeto. Ou começar sobre o tema. Não tem problema. Começando um sobre o outro. O importante é você escrever 30 linhas primeiro sobre o tema ou sobre o objeto, tá? Escreveu 30 linhas sobre o tema, por exemplo, você vai inserir um parágrafo conector para você mudar o assunto, né? Vamos ver como que elas trataram esse assunto aqui. Elas começaram a falar sobre as organizações públicas. Então, veja. Ela começou a falar aqui sobre o objeto, né? Então, ela começou a falar um pouquinho sobre as organizações públicas, tá? Falou um pouquinho aqui sobre esse assunto. E logo em seguida, ela começou a falar sobre governança. Ela começou a falar sobre a temática. Foi seguindo sobre a temática, né? Aqui mudou o assunto sobre liderança e estratégia, porque ela tem 2 temáticas, né, nesse artigo, né? E aqui ela retoma o objeto. Então, o que eu acho que ela poderia ter feito melhor aqui era ter, primeiro, falado tudo sobre o tema, depois falasse sobre o objeto. Isso é o legal. Por quê? Na leitura, a gente se encontra muito bem. Ah, tá. Vou falar sobre organizações públicas primeiro? Beleza. As organizações públicas tiveram início no século tal, né, segundo fulano de tal. Pode ter citação, não tem problema nenhum ter citação na introdução. Pode falar tranquilamente, né? Tem gente que acha que não é necessário, que não precisa, mas quando a gente está falando sobre área de pesquisa científica, você pode ficar à vontade de citar, inclusive na introdução. A única coisa que eu não gosto na introdução, que eu acho desnecessário, a não ser que seja uma legislação, é fazer citação direta. Citação direta na introdução não é o momento, porque é o momento de você não copiar nada na íntegra de ninguém, né? Então, fale primeiro sobre a sua temática, crie um parágrafo conector para você mudar de assunto, continua falando sobre o objeto, ou vice-versa, até você chegar na terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? Inserir a pergunta-problema.
Por quê? Porque aqui, ó, nós temos a primeira etapa, que tá pintado de cor de rosa aqui. Inserir o contexto sobre o tema. Parágrafo conector, que é um parágrafozinho que você escreve para mudar o assunto, para você começar falar sobre o objeto, e aí você insere a pergunta-problema, né? Então, aqui, ó, ela inseriu o problema de maneira inteligente, né? Ela já colocou ali diante disso, o presente estudo visa responder a seguinte pergunta-problema. Nossa, Flávia, precisa falar isso mesmo? Precisa dar cara à pergunta-problema? Precisa falar que você vai apresentar a pergunta-problema? É muito importante. Eu gosto de fazer isso. Eu faço isso sempre. Inclusive, estou fazendo isso mais uma vez, né? Mostrando um modelo que dá certo você mostrar que vai apresentar a pergunta-problema do que simplesmente inserir a pergunta-problema no meio do texto. E aí, o avaliador, o leitor, ficar procurando a pergunta-problema, né? Se você faz isso aqui, fica bem evidente que você vai apresentar a pergunta-problema. E em seguida, né, como está aqui, ó, em seguida, você vai inserir o objetivo geral. Então, está aqui. Em seguida, né, ela apresentou a pergunta-problema e, em seguida, já, este estudo analisou, né, eu faço a seguinte observação, eu gosto de colocar aqui o verbo no infinitivo, né, o verbo na sua forma original, como você colocou ali nos elementos nos elementos introdutórios, né? Que é o tema, o objeto, né? Onde você elaborou ali, igualzinho está lá, o verbo no infinitivo. Este estudo possui como objetivo analisar os desafios da governança aplicada à gestão estratégica de pessoas no setor público, né? Então, bem direto. E aí, sim, mostra para o leitor como que o artigo será dividido, né? E aí ela cumpre a terceira etapa dos elementos, a quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta etapa, né? A quinta etapa, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, para ficar claro que são 5 elementos que nós vamos avaliar se a sua introdução tem, né? O contexto sobre a temática, o contexto sobre o objeto, vou colocar uma outra cor aqui. Puxa. Vou colocar esse aqui. Nossa, ficou feio. E depois a gente corrige. Então, só para vocês verem que são 5 mesmo, né? Essa verde aqui é só para expressar que a introdução não tem subtítulo, não tem tópico, né? Que é o texto direto. E aqui a necessidade de colocar o parágrafo conector. Mas são 5 elementos que têm que estar presentes na introdução de um trabalho científico e, mais especialmente, aqui no nosso artigo, né? No artigo da disciplina, né? Então, este artigo está dividido em 5 partes. A primeira por meio dessa introdução, enfim. Na maior parte das vezes é um textozinho padrão. Algumas pessoas gostam de colocar aqui, ó. A segunda parte é composta pelo referencial teórico, onde temáticas como gestão de pessoas, governança e setor público serão abordados, né? E aí, na terceira parte, se apresenta a metodologia na qual são descritos os procedimentos adotados no presente estudo, a saber, pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa documental, né? Então, existem alguns mestrando, alguns autores que gostam, né, de dar personalidade, né, de deixar mais específico ali no seu trabalho. Esse aqui é um textozinho padrão, né, que é um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, vai em todos. Introdução, tá claro, gente? Isso estava bem estruturado na cabeça de vocês? Que seria essa sequência a ser seguida? Agora ficou bem melhor. Ficou claro? Ficou mais claro. Certo.
Porque, em linhas gerais, a gente tende a fazer uma introdução de maneira a descrever um texto sem saber o que cumprir, né? E aqui a gente sabe exatamente o que a gente deve cumprir, o que a gente tem que entregar, né? Então, isso é importante para mim. Por quê? Porque é fácil para você fazer e é fácil para que eu corrija. Né? É fácil para o professor corrigir e é fácil para quem está fazendo também estruturar, saber o que está sendo cobrado, né? Então, a introdução tem que constar isso aqui. Vocês percebem que o artigo feito também aqui no mestrado, nesse artigo foi feito no mestrado pela Alana e pela Luana. Se eu não me engano, a Alana até defendeu a dissertação dela, se eu não estou enganado. Ela defendeu há pouco tempo mesmo. Defendeu mesmo, né? Então, olha aí para você ver. Então, acho que esse artigo aqui deve ter 1 ano e meio atrás. Referencial teórico. Eu gosto de falar sobre referencial teórico, sobre como ele é escrito, só que isso não se aplica somente ao referencial teórico. Vocês vão perceber que as formas de escrita se aplicam ao referencial teórico, à introdução, à metodologia, à análise de resultados, só não se aplica à conclusão e ao resumo. Então, o que eu vou explicar aqui, as formas de escrita que estão presentes no referencial teórico, desculpe, se aplica para a introdução, também se aplica para a metodologia, também se aplica para análise de resultados, ou discussão de resultados, enfim, do jeito que vocês preferirem colocar, né? Então, a primeira coisa aqui que eu gosto de reforçar e isso facilita muito para quem está escrevendo artigo, é definir, desculpa, é definir quais são os assuntos que vocês vão abordar no artigo de vocês. O que eu gosto de fazer quando eu vou escrever um artigo científico, principalmente um assunto que eu não domino muito bem, e que aconteceu comigo agora, né, quando eu estava terminando o pós-doutorado, que eu precisava escrever sobre inovação. Então, eu pesquisei vários artigos de inovação. Eu fui lá no Google Acadêmico, fui na plataforma Search, saí pesquisando em várias plataformas, vários artigos científicos sobre inovação, e fui percebendo sobre o que a turma escrevia no referencial teórico. E foi assim que eu criei o meu, né? Eu fui me inspirando nos artigos que eu pesquisava e que a literatura era mais fácil para eu encontrar, né? Teve, inclusive, um dos artigos que eu publiquei, saiu até no Qualizar, eu achei que nem ia dar, porque todas as minhas literaturas foram de artigos digitais, virtuais. Todos os artigos que eu pesquisei, nenhum deles foi em revista impressa, todos. Então, meu referencial teórico todinho foi com citação digital. E eu falei, nossa, então o pessoal está com a cabeça boa mesmo, né? Está evoluindo, porque tem alguns pareceristas, né, que são bem tradicionais e não aceitam as referências todas digitais, mas ainda mais um assunto relacionado à inovação, né? Então, eu entrei em diversos artigos e baixei diversos artigos, fui lendo. Claro que não li todos os artigos, isso aí é utopia falar, mas eu ia direto naquilo que me interessava dentro dos artigos, e eu sugiro a mesma coisa para vocês, né? Então, antes de começar a escrever o referencial teórico, descubra os assuntos que vocês vão escrever. Aqui ficou a dica, né? Gestão pública, teoria burocrática, eu coloquei aleatoriamente, que não tem nada a ver com essa temática, com a temática que eu vim desenvolvendo com vocês do artigo das meninas ali, né? Isso aqui são assuntos que eu coloquei aleatório, né? Depois que a gente coloca isso, nós temos que pensar o seguinte: um artigo científico, ele é composto basicamente de 3 formas de escrita.
A primeira forma de escrita, a citação direta. A segunda, citação indireta. E a terceira são os comentários, as paráfrases, as explicações, né? Então, são 3 as formas de escrita, né? Então, se eu pego aqui o artigo aqui das autoras, a gente começa a perceber o seguinte: o que está em verde são citações, né? O que está em rosa são paráfrases, comentários ou explicações. Tá. Então, ok, isso aqui é uma aulinha minha chata, que às vezes todos vocês sabem, ou as coisas acabam se perdendo, enfim. A citação direta, ela tem 2 formas de serem expressas na escrita, né? Mas é interessante a gente evidenciar. Citação direta é tudo aquilo que você absorve de outra literatura de maneira integral, na íntegra, sem fazer qualquer tipo de alteração textual. Então, é como no popular, você copia e cola, né? Isto é citação direta. Quando você utiliza citação direta? Quando você gosta tanto daquele parágrafo que você acredita que não tem jeito de alterar nada, ou quando você vai fazer a citação de uma lei, ou quando você vai fazer uma transcrição de um poema que não há como fazer um tipo de alteração, né? Então, assim, a citação direta, eu olho para a citação direta como uma forma de escrita que você não tem saída, né? A não ser ir por ela. Pois bem, então fica claro que a citação direta é uma forma de transcrição na íntegra da sua fonte, da fonte original, da fonte pesquisada, né? Então, quando você está digitando no computador, quando você está digitando aqui no computador, e essa citação aqui digitada no computador fica com até 3 linhas, não é? Ela tem 3 linhas na fonte original, não é isso? Quando você está escrevendo aqui, que ela fica com 3 linhas, aí você vai colocar aspas no início, aspas no final, sobrenome e entre parênteses, ano e página, né? Então, a página aqui faz todo o sentido e toda a diferença para caracterizar uma citação direta. Alguém me pergunta, Flávio, mas tem alguma condição para não ir página? Às vezes tem. Às vezes você está dentro de um site jornalístico e está usando um texto do jornalista ou do escritor daquele artigo que está em página rolante, e aí não tem como você identificar a página, aí não tem jeito de citar a página mesmo, né? Mas você coloca as aspas antes e depois, que fica caracterizado que é citação direta. E aí, o curioso que quer saber de onde você tirou aquilo, ele vai lá nas referências e vai ter acesso ao link do site, né? Mas em linhas gerais, a citação direta, ela tem que ter sobrenome de autor, ano, página, com P somente, e aspas no início e aspas no final. Ok. Então, isso aqui é a citação direta e ela faz parte dos elementos de escrita de um texto científico, no nosso caso é o artigo científico. Depois, tem a citação direta com mais de 3 linhas. Qual a diferença? A diferença é que quando você transcrever para o seu documento do Word, vai dar mais de 3 linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar, vai recuar esse texto todinho, 4 centímetros da margem esquerda para a margem direita, igual está aqui. A ABNT fala que é fonte menor, mas eu sempre coloco 10, né? Com espaçamento simples entre linhas,
Tá aqui, ó, espaçamento e meio, espaçamento simples entre linhas. E eu gosto de colocar o espaçamento aqui sempre 0, 0, que não tem erro, né? A ABNT atual, ela fala que você não precisa colocar toda a citação em caixa alta, que pode ser apenas a primeira letra maiúscula e o resto minúscula, né? Alterou o ano passado. O ano passado alterou isso aqui. Ó. Então, antes era tudo caixa alta. Hoje, não precisa. Na verdade, não é que não precisa. Não é com caixa alta. Porque se eu falo que não precisa, te dá a opção de colocar, né? Professor? Sim. Isso vale também para a citação direta lá até 3 linhas, essa questão da caixa alta? Vale. Caixa é geral agora? Geral, não tem mais letra maiúscula. Okay. Quem está colocando letra maiúscula aí está desatualizado na BNT. E é muito fácil estar desatualizado. Eu mesmo me dei conta disso numa defesa de banco de doutorado, que inclusive eu nem sabia, e foi naquele mês que tinha acontecido, e o doutorando, na verdade, até fez esse apontamento. Não, professor, mudou esse mês. Falei, tudo bem. Então é muito fácil escorregar na BNT aqui, muito fácil, né? Então, essas são as duas formas de formatação da citação direta. E a citação direta? A citação indireta é quando você, da fonte original, faz adaptações na escrita. Então, você vê um texto muito bom e você faz adaptações na escrita com as suas palavras. Então, você bebe daquela fonte, muda e coloca com as suas palavras, entretanto, sem mudar a essência. Você não pode ali já colocar a sua opinião. Por que não? Porque você vai misturar citação indireta com comentário e paráfrase. E eles são elementos de escrita distintos, que tem que ter parágrafos distintos, né? Aliás, desculpa, orações distintas, né? Não necessariamente precisa ter um parágrafo para você fazer uma citação indireta e seguir para um comentário, uma paráfrase, né? Não precisa necessariamente ter um parágrafo. Pode botar um ponto e seguir na mesma linha escrevendo, né? A questão é você saber que esses dois elementos têm que estar em orações distintas. Então, a citação indireta é quando você pega um texto lindo, uma teoria bonita, e transcreve ela com as suas palavras, colocando o seu entendimento. Como não está igual, aí você não precisa colocar mais a página. Aí você coloca só o sobrenome do autor e o ano entre parênteses, né? Então, isso aqui é citação indireta, né? Então, olhando aqui para o texto das autoras, a gente percebe que o que está em verde é citação. Então, ela já começa aqui, ó, a escrever sobre a governança pública com citação. Ó. Na época, era caixa alta aqui no final da frase. Ó. Hoje, não é. E em seguida, ela já emplaca outra citação, só que aqui, sempre citação indireta. Então, aqui ela emplaca duas citações indiretas, uma seguida da outra. E aqui, ela faz um comentário. Pode falar, Eliandro. Ele pergunta muito, mas é porque acho que é pertinente. Então... Sim. Não, mas é isso mesmo. Se só eu falando aqui não tem graça nenhuma. A pergunta é a seguinte, veja bem, aí está aí Oliveira e Pisa, tal, dentro do parêntese, e Melo fora do parêntese. Isso aí... ok. É o seguinte, esses dois aqui, ó, no final da frase, eles estão entre parênteses porque toda citação em final de frase é entre parênteses. E no início de frase, somente o ano entre parênteses. Então, pergunta boa. Então, detalhezinho, né? Então, quer dizer, você percebe que a citação aqui está no final da linha, ó, no final da oração, na verdade, né? A citação está no final da oração. Como está no final da oração, entre parênteses. No início da oração, somente o sobrenome do autor e o ano entre parênteses.
aproveitar a interrupção, o senhor falou agora há pouco sobre transcrever para transformar o texto com as suas palavras, né? Sim. Citação direta. Isso, existe um percentual admitido de similaridade, né? Por exemplo... Isso aí quem traz são os softwares de varredura de plágio, né? Então, veja, o que é o bom senso? O bom senso encontrou fidedignidade na oração e está como citação indireta, plágio. Se não tem fidedignidade na integralidade, não é plágio. Então, considera-se como correto a citação indireta. Então, se tem uma palavra ou outra ali, não precisa se preocupar. Se você conseguiu mudar o texto, já é citação indireta. Pode falar, Laís. O professor Paulo, Luiz Paulo, de Métodos, passou para a gente o Manual de Normalização para Trabalhos Acadêmicos da UFT, o último mais atualizado, né? Certo. Que é do ano de 2022. Só que nele... Que já é desatualizado. O atualizado é desatualizado. Pois é, eu quero te perguntar se a gente vai usar ele, porque a citação lá tá essa em caixa alta. Tá essa em caixa alta. Só que, veja, quando você começar a submeter isso pelas revistas, as revistas não vão querer saber da UFT, não. Tá, então para o seu artigo, a gente observa essa atualizada mesmo. Já vamos para essa atualizada, porque a gente não quer publicar nada dentro da UFT, que a gente quer publicar fora. Tá bom, então, beleza, era essa a dúvida. Tá, joia. Podemos seguir? Então, sim. Veja, esse cor-de-rosa, como que ela fez? Ela olhou o que ela escreveu em verde e fez comentário em rosa. E esse que está em verde, ela foi de novo no livro e fez a pesquisa. E aí, olha só, ela faz considerações, né? Assim, a governança pública surgiu como um novo paradigma, né? Com base também aqui em cima, né? Então, essa brincadeira é que é importante. Essa brincadeira é importante. É muito chato você ler um artigo e ter só citação direta. É muito chato, antipedagógico e mal visto pelos leitores e pelos avaliadores de artigos científicos, né? Pelos pareceristas. É mal visto. Por quê? É como se fosse uma coxa de retalho somente, né? Citação direta e indireta, citação direta e indireta. Então, você tem que colocar paráfrases, né? Você tem que colocar paráfrases também ali, ó, né? Então, uma das formas de escrita são as paráfrases, os comentários, as explicações, os debates. Algo importante, você tem que debater, explicar, parafrasear ou comentar citações que já estão no seu artigo. Porque, veja, o que aconteceu algumas vezes que a gente interrogava ali, assim, o pessoal na hora da defesa de dissertação ou de tese, a pessoa trazia debate, mas ela não trazia debate daquilo que estava no trabalho. Ela trazia debate daquilo que ela leu e trouxe. Não, tá errado. Ela tem que debater. Então, veja, o que as autoras fizeram aqui é debater o que está em verde. Então, o que está em verde, ela faz o comentário. Ela faz o comentário de paráfrase, ela faz um comparativo entre autores, ela faz comentário delas do assunto que já está sendo citado no trabalho. Isso ficou claro, gente? Porque se você traz um comentário de um texto para cá, sem ter citado esse texto, é uma citação indireta, concordam? Entende o meu raciocínio aqui? Se você debate, se você está lendo um texto lá fora e traz o debate para cá,
sem ter citado nada dele aqui antes para você debater, você está fazendo uma citação indireta, só que sem colocar a citação. Entende? E aí é como se fosse palavras suas, mas não é. É uma fonte de debate que você pegou lá fora e trouxe para cá. Mas como você trouxe sem citação, fica sendo plágio. Por quê? Porque é como se fosse uma coisa criada da sua cabeça, e não é. Então, fazer plágio é uma linha muito tênue, né? É uma linha tênue. É facinho cometer plágio de maneira inocente, mas nós não podemos cometer plágio de maneira inocente. Nós temos nível de mestrado, né? Então, tudo que está rosa é comentário, ou é paráfrase, ou é explicação do texto que já está em verde, que é uma citação direta ou uma citação indireta. Ok? Tá claro? Sim. Aí, Ok. bom, todo tipo de quadro, figura, você tem que chamar. Você tem que chamar antes de apresentá-lo. Tem que fazer sentido. O quadro, a figura, né? A tabela, tem que fazer sentido, né? Então, quando você chama, quando você apresenta qualquer tipo de ilustração, você tem que chamar antes, e a primeira letra desta identificação tem que ser com letra em caixa alta, né? O Qzinho ali maiúsculo, né? Então, você coloca aqui o título em cima e a fonte embaixo, né? E a fonte embaixo, sempre assim. Né? Então, tá aqui, sempre lembrando que está em verde é citação, ou direta ou indireta, e o que está em rosa é comentário, explicações, palavras. E assim se constrói o texto científico, gente. E assim se constrói. Aí eu parei de pintar aqui, porque só foi aquele iniciozinho que eu pintei lá para evidenciar, né? E aí se constrói o texto científico do referencial teórico até chegar aqui na metodologia. Até aqui, tudo bem? Sim. Ok. Vamos Tudo dar uma tranquilo. pausinha para tomar um lanche? Pode Vou ser. tomar um café aqui. Bora. Então tá. Cadê aqui? Como se eu fechar aqui, eu vou fechar tudo, Meet? Como que eu faço aqui para aumentar esse negócio? Então, cadê? Eu vou suspender a gravação aqui. Estão aí ainda? Eu fechei tudo. Tá aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Vou suspender a gravação para ela não ficar longa.